Irmão, desculpa a interrupção, mas eu acho que não está saindo o microfone do irmão Luiz. Ok. O assunto de hoje é aquele evento em que o Senhor dá vista ao cego de nascença, capítulo 9 do Evangelho de João. Mas nós vamos começar a leitura em Isaías 42. E esse texto, ele é um texto daqueles que prometem a vinda do Messias. E a razão pela qual lemos esse texto é que ele toca em vários assuntos que aparecem logo nos capítulos 8 e 9 e 10 do Evangelho de João. Então vamos ler juntos os primeiros versículos do capítulo 42 do profeta Isaías. Então lembre-se que é o Pai prometendo o Messias. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu. Esse é um dos assuntos que vamos retomar depois. O Senhor reivindicando para si a posição de Criador. Ele formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Palavra do Pai para o Filho, para o Messias, dizendo que ele o susteria, ele testificaria do Filho. Ele faria do Filho mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Outros assuntos que aparecem no capítulo 8 e 9 de João. Agora, atenção. Para abrires os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Irmãos, conceder visão a cegos era uma característica exclusiva do Messias. No Antigo Testamento temos muitos e diversos milagres relatados. Inclusive, mortos foram ressuscitados no Antigo Testamento. Mas somente no Novo Testamento vemos o Senhor dando visão a cegos. Isso era uma característica reservada para o Messias. Versículo 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E ainda no capítulo 42, versículos 18 a 20. Deus falando a Israel, queixando-se de como Israel havia assumido uma posição de cegueira e de surdez. Surdos ouvi e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas.
ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Senhor, nós damos graças a Ti por esse tempo em que podemos abrir a Tua palavra, ler esses versículos e esperarmos a Teus pés, e que o Senhor haverá de nos conduzir e falar ao nosso coração. Senhor, pelo Teu Espírito, unge as palavras, unge os lábios, unge os ouvidos, unge o nosso coração. Que o Senhor encontre em nós, Senhor, pessoas receptivas à Tua palavra, que ela prospere em nós e entre nós nessa tarde. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, um aspecto interessante que voltaremos a ele ao final da mensagem, e já vou dar esse spoiler, como diz as meninas aqui em casa, vou dar um spoiler, né? Aqui temos a questão da visão e da audição juntas. O Senhor vê essas coisas como uma característica que Ele deseja no seu povo. Agora sim, vamos abrir no Evangelho de João, e antes de debruçarmos sobre o texto de João, capítulo 9, vamos olhar, né, a estrutura do texto de forma um pouco mais ampla e observarmos alguns fatos que eu acho que vão nos ajudar na exposição. O texto que leremos está no capítulo 9. Aliás, leremos o capítulo 9 todo, né? E esse evento, ele ocorreu entre duas festas dos judeus. Uma festa está relatada no capítulo 7, que é a festa dos tabernáculos, e a outra é mencionada no capítulo 10, que é a festa da dedicação. Então, vamos começar localizando essas menções. Capítulo 7 de João, versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Versículo 8. Palavras do Senhor a seus irmãos na carne. Subi vós outros à festa, eu, porém, enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. E no versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. A festa dos tabernáculos durava uma semana, né? E no 8º dia era chamado de o grande dia da festa. Lemos o seguinte no versículo 37. João 7, 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse ele com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ao que tudo indica, quando o Senhor pronunciou essas palavras, os judeus estavam jorrando água escadarias abaixo no templo. Isso fazia parte da cerimônia, principalmente do último dia, né? Então, eles tinham cântaros com água, e eles jogavam essa água lá de cima da escadaria do templo, e essa água ia descendo, né, como que mostrando movimento, como se fosse água viva, né? E nesse contexto de tanta água descendo escadas abaixo, o Senhor diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí ele faz menção aos rios que fluem, rios de água viva fluiriam daqueles que crescem no Senhor, como diz a Escritura. E isso, claro, fica essa visão fica muito vívida, né, frente a esse possível cenário, né, do último dia da festa dos tabernáculos. Quando falamos da mulher que foi apanhada em adultério, no início do capítulo 8 de João, vimos que o cenário ali era muito próximo, muito propício, né, ao contexto dessa festa. Então, acho que não vou voltar nisso, mas, ao que tudo indica, esse texto está encaixado ali. Ele não é, aparentemente, o texto original do Evangelho de João, né? Mas ele foi colocado ali com esse propósito, né? O contexto parece ser realmente o da festa. E logo depois,
da fala do Senhor com a mulher, a partir do versículo 12, temos todo um discurso, um embate do Senhor com os judeus, dos quais vamos ler algumas coisas, e esse embate, ele se estende até o capítulo 10, versículos 19 a 21, que veremos dentro em breve. Mas vou só registrar a presença da outra festa, capítulo 10, versículo 22, do Evangelho de João, diz: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. A festa da dedicação ocorria no mês de dezembro. A festa dos tabernáculos entre setembro e outubro. Então, existem ali 2 meses e meio entre essas festas, e o que lemos, né, entre essas duas festas, entenda-se capítulos 8, 9 e um pedaço do 10, aconteceu entre essas duas festas. Alguns entendem que todos esses eventos ocorreram pouco depois da festa dos tabernáculos, e não Campo Mormon entende assim, e nós basicamente vamos seguir essa linha, por razões que veremos. Outros pegam capítulo 9 e 10 e colocam ele mais próximo da festa da dedicação, mas isso, a bem da verdade, não faz muita diferença. Então, agora, antes de entrarmos no capítulo 9 de maneira mais sólida, vou convidar os irmãos, eu vou mencionar os versículos, os irmãos acompanhem aí a leitura, todos eles no capítulo 8 e 9 de João, alguns daqueles temas que vimos lá em Isaías. Então, vamos começar. João capítulo 8, versículo 12, o Senhor diz assim: eu sou a luz do mundo. E no capítulo 9, ele diz o mesmo, no versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, temos aí a questão dele ser a luz do mundo, e isso estava previsto pelo Pai. Quando ele prometeu, o Messias disse que ele seria luz para os gentios. Outro ponto que será importante é observarmos que o Senhor tinha clareza, e ele declarou isso várias vezes nesse texto, que ele havia sido enviado do Pai. Capítulo 8, versículo 16. Ao final do versículo, ele diz: aquele que me enviou, porém eu e aquele que me enviou. Versículo 18. E o Pai que me enviou. Observe que as frases são praticamente idênticas. Capítulo 8, versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro. Versículo 29. E aquele que me enviou. Versículo 42. O final do versículo. Mas ele me enviou. Capítulo 9, versículo 4. Daquele que me enviou. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então, está muito claramente caracterizado aqui que o Pai havia enviado seu Filho. E o Senhor se coloca nessa posição. Outro aspecto importante, o Senhor Pai testifica do Senhor Filho. No versículo 18 diz: o Pai que me enviou também testifica de mim. No capítulo 8, versículo 18, e no capítulo 8, no final do capítulo, versículo 54, não fala que o Pai testificou, mas fala que quem me glorifica é meu Pai. E uma das formas de glorificar o Filho é testificar dele. Então, o Pai glorifica o seu Filho, segundo o versículo 54 do capítulo 8. Ainda algumas expressões recorrentes. Observe o capítulo 8, versículo 24. O Senhor disse: porque se não crerdes que eu sou, ele usa essa expressão 3 vezes. Uma vez aqui, versículo 24, eu sou. Depois, no versículo 28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E, ao final do capítulo 8, disse: antes que Abraão existisse, eu sou.
Então, o Senhor, ele, de forma muito forte, ele expressa que o Pai o enviou, expressa que o Pai testifica dele, e ele utiliza essa expressão, que era uma expressão que só era usada por Deus Pai. Né? Eu sou o que sou. Palavras de Jeová para Moisés. Agora, para encerrar essa primeira parte, eu quero mostrar para os irmãos o seguinte, que parte dessa conversa que o Senhor teve, que começa no capítulo 8, só termina no capítulo 10. Então, veja comigo, versículo 48 do capítulo 8. Houve uma acusação por parte daqueles judeus de que o Senhor estava endemoniado. Então, no versículo 48 do capítulo 8 diz: Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Versículo 49. Replicou Jesus: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Versículo 52. Disseram-lhe os judeus: Agora estamos certos de que tens demônio. E ao final de todo esse bloco de texto, capítulo 10, logo antes da menção à festa da dedicação, lemos o seguinte, versículo 19. Por causa dessas palavras, e essa é uma menção àquela parábola do bom pastor, rompeu nova dissensão entre os judeus, e muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouvis? E outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, irmãos, observa que o objetivo dessas observações aqui estabeleceu, primeiro, um vínculo desse texto com Isaías 42. E segundo, convencer os irmãos de que esses capítulos 8, 9 e 10 até 21 é um bloco, é um discurso, é um lidar do Senhor com eles, ou seja, o que veremos aqui do Senhor com aquele cego de nascença é como se fosse um hiato, né? Um hiato dentro desse discurso. E sempre que temos esse tipo de hiato nos discursos do Senhor, ou no Novo Testamento, esses sanduíches, né? Vem um assunto, tem um hiato, um outro assunto, e volta ao primeiro assunto, sempre devemos utilizar isso para entender o texto como um todo. Né? Bem, então, tendo estabelecido isso, acho que podemos começar a leitura do Senhor, lidando com aquele que havia sido cego de nascença. E vamos passar pelo texto, e eu vou apontando alguns aspectos para os irmãos, alguns deles já apareceram aí nessa introdução. O que queremos ver aqui, em particular, é que nesse lidar do Senhor com o cego, entre esses assuntos que nós mencionamos, além deles, há quase que duas ironias divinas, que se nós prestarmos atenção, podemos ganhar muito com isso. Então, capítulo 9, versículo 1, começa dizendo que, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Depois veremos como que termina o capítulo 8, mas o Senhor se retirou do templo no capítulo 8, e enquanto ele caminhava, então fora do templo, ele encontrou, né, esse homem, ele viu um cego de nascença. O cego não podia vê-lo, obviamente, mas o Senhor o viu. Então esse capítulo começa, irmãos, com a manifestação da graça de Deus. Nós éramos como aquele cego de nascença. Nascemos em pecado, com o espírito desconectado de Deus, sem a menor condição de ver a Deus, de entender Deus. Para nós era, no melhor dos casos, um conceito, não uma pessoa, não alguém que nós pudéssemos ter comunhão, mas é porque nós éramos cegos. Mas nós que não podíamos ver, ele nos viu, ele nos contemplou. E foi assim que ele fez com esse homem. Ele viu o homem cego de nascença. E dizem os entendidos do grego que esse ver é um ver muito
muito cuidadoso. Não é assim, passou os olhos por cima do cego. Ele contemplou aquele cego na sua integridade, na sua inteireza. E, possivelmente, impactados pela maneira com que o Senhor olhou para aquele cego, os discípulos foram encorajados a fazer uma pergunta, aliás, difícil de fazer, mas fizeram a pergunta para o Senhor. Versículo 2. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Uma pergunta, se formos analisar, uma pergunta cheia de pontas, né? Porque se esse cego era um cego de nascença, e eles estavam perguntando se ele havia pecado, né, se a cegueira era resultado do seu pecado, então teria que ser um pecado anterior ao nascimento, né? E o que ocorre é que, de fato, os judeus, alguns deles criam em reencarnação na época, né? Então, eles criam que era possível pessoas que haviam vivido em outras vidas, né, voltar à vida, né, em outras condições. Quando o Senhor perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Vocês lembram dessa resposta, né? Uns dizem Jeremias, uns dizem Elias ou João Batista, mas todos esses já haviam morrido, né? Então, vocês percebem que eles contemplavam a possibilidade de que as pessoas voltassem à vida de um jeito ou de outro. Então, essa era uma das hipóteses, né? Outra hipótese era que, e essa era dos fariseus, que era possível uma criança pecar no ventre materno. E eles citavam o caso de Jacó e de Esaú, que lutavam entre si no ventre materno. Então, eles acalentavam essa possibilidade de que, mesmo no ventre materno, pudesse haver a possibilidade de pecado. Obviamente, isso tudo é coisa da cabeça deles, a palavra de Deus não ensina isso, né? E, claro, também havia aquela possibilidade de que Deus visitasse o pecado dos pais nos filhos, né, até a quinta geração. Então, um versículo em Êxodo que fala disso. Então, essas eram algumas das hipóteses com as quais eles trabalhavam, né? Então, nesse contexto, eles perguntaram ao Senhor: olha, quem foi que pecou? Né? Foi ele ou foram os pais? Né? E o Senhor se limitou a dizer o seguinte: nem ele pecou, nem seus pais. Então, o Senhor não entrou no mérito de qual que era a causa, né, da cegueira. Todo sofrimento, toda doença, todas essas coisas, em última análise, tem a sua origem no pecado do homem, né? Mas os judeus acreditavam que tinha necessariamente que ser o pecado imediato, e não alguma coisa que fosse remota, né? O Senhor não entrou nesse mérito, né? Agora, eu quero sugerir aos irmãos a pontuação, né? O irmão Campbell Morgan resolve mudar a pontuação desse texto, porque o texto, neste momento, está pontuado assim, na Bíblia que eu estou lendo, está pontuado assim. A resposta do Senhor foi: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus, né? E aí o Campbell Morgan ele argumenta o seguinte, que Deus não, para manifestar sua glória, ele não precisa, né, fazer uma pessoa nascer cega e permanecer cega, né? Então, com base nisso, eu não vou nem entrar no mérito, sim, porque Deus é soberano, irmãos, a gente não questiona, né? Mas ele, motivado por isso, ele vê uma outra pontuação que ele submeteu, segundo ele diz, a entendidos do grego que disseram que é perfeitamente possível. E a pontuação que ele sugere é a seguinte: nem ele pecou, nem seus pais. Ponto. Mas, para que se manifestem nele as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, o Senhor diz o seguinte: olha, mas para que se manifeste a glória de Deus, é necessário que nós trabalhemos, né? Que nós façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E, a bem da verdade, irmãos, foi exatamente isso que ele fez, né? Então, ele deixou aquela pergunta difícil dos discípulos
Aliás, deu uma resposta. Ele deu a seguinte resposta: nem ele, nem seus pais. Foi a pergunta dos discípulos: quem pecou? Né? Nem ele, nem seus pais. O que ele não respondeu é qual que é a razão do sofrimento. Qual que é a razão das doenças? Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas ficam doentes? Né? Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, observem o seguinte: até este ponto, nós não ouvimos uma palavra daquele cego. O cego não clamou, não pediu, o cego estava mendigando ali no canto. Foi o Senhor que o viu, foi o Senhor que se chegou até ele. E pela sua graça, ele fez aquela ação, né, de fazer lodo, passar nos olhos e dizer: vai e lava-te. Né? Observe que não partiu a iniciativa, neste caso, não foi do cego, como foi em tantas outras ocasiões. As pessoas iam até o Senhor e clamavam e pediam, né, a cura. Nesse caso aqui, não foi isso. Não vemos aqui realmente a manifestação da graça do Senhor. Mas uma coisa é fato: toda essa discussão, essa explicação do Senhor, resposta à pergunta dos discípulos, foi feita ali na presença do cego. Então, o cego estava acompanhando aquela conversa. Né? Então, o versículo 6 diz que, tendo dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi e voltou vendo. Então, é importante que a gente imagine assim. Então, lá vem o cego de volta. E a impressão que eu tenho é que ele queria voltar até o Senhor para ver o Senhor. Né? Mas ele encontra com pessoas no meio do caminho. Versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas ele parece com ele. Mas ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Irmãos, ele dava um testemunho claro, simples: não, era eu mesmo. Eu sou aquele que era cego. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Então, observe, aqui temos um conjunto de coisas que precisamos perceber. Bom, primeiro, esse que havia sido cego, esse homem, era um homem direto, honesto, simples, objetivo. Observaram, fizeram perguntas, ele respondeu exatamente o que havia sido perguntado e respondeu com clareza o que havia acontecido. Outro ponto importante, os irmãos verão isso acontecer mais na frente no texto também. A preocupação das pessoas com o como. A pergunta dos vizinhos foi: como te foram abertos os olhos? Qual que foi o processo que o Senhor seguiu para que você voltasse a ter a vista? E, por fim, o versículo 12. Existe essa pergunta: onde está ele? E ele diz: não sei. Então, isso é importante, porque assim, aquele cego, até segunda ordem, ele não sabia onde estava mais o Senhor. Ele havia ouvido o Senhor havia, né, untado seus olhos com barro, o enviou ao tanque de Siloé, ele voltou vendo, mas ao Senhor mesmo ele não viu. Né? Pelo menos não até este ponto. Algumas Bíblias trazem, né, essa expressão, esse título, a cura do cego de nascença. E irmão Campo Morgan diz algo que é muito pertinente, a meu ver. Ele diz: não era cura. Não foi cura porque ele não estava doente. Aquele cego
Ele nunca tinha visto. Ele nasceu sem a visão. Então, o que temos aqui é o Senhor criando visão para aquele que havia sido cego de nascença. Não se trata, né, de uma cura. Ficou doente, ficou cego, e aí o Senhor reverteu esse processo. Não. Esse homem havia nascido cego e não tinha, jamais havia visto nada. O Senhor lhe deu algo que não existia. Então, aqui vemos essa conexão com Isaías 42, né? O Pai lá se apresenta como: eu sou o Criador, sou eu que faço. E aqui é o Senhor que faz, né, que cria a visão nesse cego. Irmãos, e o paralelo, a gente pode explorar esse paralelo até um pouco mais, né? Porque a questão do pó da terra, nós lembramos da criação em Gênesis capítulo 2. Do pó da terra, Deus fez o homem e soprou, né, o espírito, o fôlego de vidas, né? E o homem se tornou alma vivente. Aqui temos o Senhor também fazendo o lodo do pó da terra, passando nos olhos dele, né, e dizendo: vai, lava-te. Ele voltou, não como alma vivente, mas voltou vendo. Então, aqui temos um paralelo muito bonito, muito interessante. O Senhor como Criador. E como Criador, ele cria vista naquele que nunca havia visto nada. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? A preocupação com como. Como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Irmãos, uma coisa que eu não sabia é que o Talmud faz menção explícita aqui. Uma das proibições a desfazer no sábado era fazer lodo, né? E também era passar lodo sobre o rosto, sobre esse tipo de coisa, que talvez tivessem, digamos, características terapêuticas. Isso estava proibido de fazer no sábado. Então, a impressão que dá é que esses fariseus tentaram a todo custo caracterizar bem, abre aspas, esse crime, né? Se ele tiver feito lodo no sábado, passado lodo, isso era contrário à lei deles, né? Não à lei de Deus. Então, mais uma vez, vemos o como. Por isso, versículo 16, por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Mais um sinal de objetividade, de honestidade da parte daquele que fora cego. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Então, eles acharam que talvez aquilo tudo fosse pantomima, né? Fazer de conta. Não, ele fingia de ser cego, não era ele, era outra pessoa. Então, vamos tirar isso aqui limpo, chama os pais. E os interrogaram, versículo 19. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então, os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então, aqui temos todo um cenário importante, né? Então, sabemos que eles faziam parte da sinagoga, o cego e os pais. Se eu não estou enganado, foi o irmão Edersheim que fez a seguinte observação: para eles que eram pobres, porque o filho era mendigo,
né? Se eles não fossem pobres, ele não precisava mendigar. Mas ele era mendigo, então certamente ele e seus pais eram pobres. Para os pobres, né, não fazer parte da sinagoga tinha um impacto social muito grande, né? Então, possivelmente, eles recebiam apoio e ajuda, né, da sinagoga. Então, para eles, abre aspas, se manterem nesse contexto era fundamental. E aqui vemos, os pais, na hora H, não quiseram se envolver porque tinham medo de serem expulsos da sinagoga e disseram àqueles judeus, não, vai, pergunta para ele que responda, ele que se vire com vocês. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Esse dá glória a Deus, dizem que tem o seguinte significado. Olha aqui, fala a verdade. Agora, é quase que sob juramento, fala a verdade, né? Nós sabemos que esse homem é pecador. Irmãos, nós sabemos. Olha que pretensão dessas pessoas. Nós sabemos. Que sabiam nada, né? O Senhor, o Rei da Glória, disse, sabemos que ele é pecador. Eles que achavam, né? Versículo 25, ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego, agora vejo. Mais uma característica da objetividade, da clareza que aquele cego tinha. Irmãos, e tantas vezes na nossa vida cristã, nós temos que ganhar essa clareza, né? Não sabemos como, por que mecanismos o Senhor nos dá visão, nos dá isso, nos dá aquilo. Mas uma coisa a gente pode dizer, olha, com respeito a isso, eu era cego, agora eu vejo, né? Como é que o Senhor fez, por que ele fez, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Então, irmãos, nós precisamos aprender essa lição. Nós, seres humanos, ficamos tão estressados no como, o processo, o procedimento pelo qual o Senhor faz algumas coisas. Acho que a gente deve deixar o Senhor escolher os meios, deixar o Senhor escolher os métodos, e nós vamos, como aquele cego, dizer graças a Deus. Havia uma situação de cegueira, hoje a gente vê. Como que o Senhor fez isso? Ele fez. Não sei como, mas ele fez, né? Então, vamos deixar o Senhor escolher os métodos de trato para conosco, né? Às vezes, preocuparmos menos, né, com esses comos, que fazem tanto parte de nossa necessidade, às vezes, de entender os detalhes e os mecanismos, desnecessariamente, né? Versículo 27. Ele lhes respondeu, já vos disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Olha, parece grande coisa, né, irmãos? Mas antes de criticarmos, veja se nós não fazemos coisas parecidas tantas e tantas vezes, né? Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem, nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Essa era a visão do cego. Palavras do cego àqueles judeus. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Isso é um fato, né? Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles se retrucaram, eles ficaram sem resposta. Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? Eu não sei se aqui há uma menção, possivelmente, aquela primeira pergunta dos discípulos ao Senhor, né? Quem pecou? Ele ou seus pais? Então, possivelmente, fosse folclore comum olhar para os mendigos, olhar para os cegos, para os coxos, e dizer, olha, eles certamente pecaram. É por isso que, né? É por isso que eles estão nessa condição. E esse que havia nascido cego, então, havia nascido todo em pecado. Parece-me que a alusão que eles fazem nesse versículo é isso.
tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E aqui a última frase tão impactante. E o expulsaram. Vamos utilizar a palavra cristã aqui. Ele foi excomungado da sinagoga, e o expulsaram. E aqui todo o contexto indica que é o da sinagoga. Então, o que temos, irmãos? Né? O perfil desse que havia sido cego, a maneira tão clara, direta, objetiva com que ele se portou diante daqueles que o questionaram, como começar pelos seus vizinhos, terminando pelos judeus, e isso 2 vezes, e ele foi firme no seu testemunho, né? Deu sua opinião, alguma delas talvez não fosse lá muito, né, corretas do ponto de vista teológico, mas ele foi muito, muito honesto e muito claro. E agora precisamos ver como é que o Senhor lidou com ele. Já vimos a parte do milagre, a gente já viu, mas tem todo um mover do Senhor aqui que nós precisamos enxergar. Agora, se nós vamos terminar com esse capítulo 8, ver como que concluiu o capítulo 8. Então, volte uma página ao capítulo 8 de João. Capítulo 8 termina com um longo, não é nem discurso, é um debate do Senhor com os judeus. Nesse debate, os judeus disseram que o Senhor é endemoniado, disseram que ele não sabiam quem que era o pai dele, que eles, por sua vez, eram filhos de Abraão. E o Senhor disse, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estariam me procurando me matar. Né? E esse texto termina o Senhor dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? E o que diz o versículo 59? Então pegaram em pedras para atirar nele. Ninguém podia fazer essa blasfêmia, segundo eles, e sair ileso. Mas não era o tempo do Senhor, não havia chegado ainda. Então, o versículo 59 e o capítulo 8 terminam com uma maneira muito interessante. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Irmãos, como é que pode estar na presença de uma turba de judeus furiosos que se agacham para tomar pedras para apedrejá-lo e o Senhor se oculta? O Senhor se tornou invisível, ele deixou de ser visto por parte daqueles judeus e saiu do templo. E foi então que ele foi e curou o cego. Então, o que vemos aqui nesse contexto, a primeira essa ironia de Deus, é que eu posso dizer assim, o Senhor se ocultou daqueles judeus para ser visto pelo cego. Olha o contraste tão forte, tão bonito. O Senhor se ocultou. Ele fez alguma coisa, de modo que aqueles que podiam ver com seus olhos físicos deixassem de ver. E assim, incógnito, ele saiu do templo. Não era reconhecido, não era visto, não sei o que ele fez. Mas ele o fez com um propósito. Assim que ele viu o cego, ele viu, contemplou o cego e disse, esse vai me ver, e essa pessoa passará a me ver. Ele foi e curou o cego. Então, vemos aqui o plano de ação do Senhor. Né? Não foi alguma coisa, teve uma ideia. Não, ele já se mover do capítulo 8 em diante. E agora temos toda essa parte da discussão do cego, daquele que havia sido cego com os seus inquiridores. E lembre-se, até aquele ponto, ele não havia visto ainda o Senhor. Ouviu ele explicar as coisas para os seus discípulos, ouviu a ordem do Senhor, vai e lava-te. Ele atendeu, obedeceu, mas ele não havia visto a fisionomia do Senhor ainda. Ele verá o Senhor agora. Né? Então, vamos continuar a leitura nesse ponto. Versículo 35 do capítulo 9. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ou crês tu no Filho de Deus? Algumas traduções dizem Filho de Deus.
Irmãos, essa frase, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, quase sugere, quase, de que é como se o Senhor estivesse aguardando esse momento de crise em que o cego seria expulso da sinagoga para só então se manifestar a ele. O Senhor aguardou esse momento em que o cego havia sido expulso daquele contexto, talvez no qual ele confiasse, do qual ele talvez recebesse boa parte do seu suprimento, não sei, né? Mas o Senhor não se manifestou a ele visivelmente, digamos, na euforia do milagre da visão. Mas talvez tenha aguardado, como diz esse texto, aquele momento de dificuldade, de dor, de incerteza que se sucedeu à expulsão do cego da sinagoga. E ao chegar a ele, falou assim, crês tu no Filho do Homem? Agora lembre-se, o cego não sabia, não via, não sabia quem que era o Senhor, era a primeira vez que eu via. Então não é de admirar que aqui temos essa pergunta no versículo seguinte, 36. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Versículo 37, e Jesus lhe disse, já o tens visto, ou é aquele que você está vendo. E ele é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Versículo 39, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque vós agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Lembre-se daqueles últimos versículos que lemos em Isaías. Deus falando do seu povo, do seu servo Israel. Ó, cegos e surdos. Essa era a situação desses que estavam se contrapondo ao Senhor e ao cego. Depois, termina esse texto e entra o capítulo 10, que é o que a gente chama, né, da parábola do bom pastor. Se a gente for honesto, eu acho que isso é verdade para a maioria de nós, nós vemos essas coisas como dois eventos separados, né? Tem a cura do cego de nascença, que não é cura, é a criação da visão em um homem que havia sido cego de nascença, e depois temos o Senhor falando a parábola do bom pastor. Mas, irmãos, lembre-se que é isso aqui, tudo aconteceu junto. E aqui temos o que me parece ser a segunda ironia de Deus. Eu digo que é a segunda ironia porque a gente vem de um evento que é a cura de um cego de nascença. Alguém que nunca havia visto passou a ver. E agora, nessa parábola, o Senhor não se preocupa com a visão, mas se preocupa com quem ouve a minha voz. Isso é uma ironia. Por que o Senhor não fez uma parábola que tivesse a ver com visão? É como se ele virasse a moeda e disse o seguinte, olha, além da visão, a gente precisa ouvir. E se lembrarmos, é assim que termina aquele texto de Isaías, né? O Pai falou da visão, falou da audição. Versículo 1, capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Irmãos, deixa eu fazer uma observação que nós não vamos entrar nesse assunto. Uma coisa que temos no versículo 3 é ouvir a voz do Senhor. Uma coisa é ouvir, parar para ouvir a palavra, ouvir a voz do Senhor. Outra coisa é reconhecer a voz.
O reconhecer a voz me parece que tem a ver mais com reconhecer o timbre, né? Não é tanto o conteúdo do que se diz, mas o timbre da voz, né? E observe que foi isso que aconteceu com aquele cego. O cego perguntou ao Senhor, quem é ele para que eu nele creia? Mas quando o Senhor respondeu, ele reconheceu a voz ele já havia ouvido a voz. Ele não voltou a ouvir o mesmo discurso, a mesma explicação que o Senhor havia dado a seus discípulos, mas o timbre da voz do Senhor, ele reconheceu. E o texto diz que ele respondeu, creio, Senhor, e o adorou, porque ele havia reconhecido o timbre da voz do Senhor. Versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, curiosamente, aqui nesse texto fala, né, de entrar, será salvo, sair e achará pastagem. E é quando as ovelhas saem, é que elas seguem o seu pastor porque lhe reconhecem a voz. Em nenhum momento da parábola, vemos as ovelhas entrando no aprisco. Já observou isso? Quem entra pela porta é o pastor, né? No versículo 1. Quem não entra pela porta é o ladrão. As ovelhas já estão lá dentro. Então, na parábola, as ovelhas, a passagem pela porta é saindo, né? E assim ele diz que ele chama pelo nome as próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Eu penso, irmãos, que era uma palavra de consolo para aquele que havia sido cego, que havia sido expulso, né, da sinagoga. É como se o Senhor o tivesse, por meio aquele evento, né, lhe tivesse dado uma abertura para sair daquele sistema. Então, ele saiu e encontrou o Senhor, e lhe reconheceu a voz. E por isso eu creio que aquele que havia sido cego teria seguido o Senhor a partir daquele dia, né? E para nós essa é uma palavra que é muito prática, né? Nós precisamos aprender a seguir o Senhor. Mas para seguirmos o Senhor, além de vê-lo, nós temos que aprender a reconhecer a sua voz. Isso não é tão simples quanto soa, né? Muitas vezes, né, a gente ouve tantas coisas e às vezes as coisas que ouvimos são nossas próprias, né? A gente ouve nossos pensamentos. Quantas vezes nós não nos perguntamos aos pés do Senhor, Senhor, isso aqui é o Senhor ou isso aqui sou eu, né? É a tua palavra para mim ou será que isso aqui é o meu pensamento, minha imaginação? Então nós precisamos sim aprender a ouvir o Senhor por um lado e a reconhecer a sua voz por outro. E precisamos observar o método do Senhor com esse que havia sido cego. Ele permitiu ser visto por alguém que não tinha a menor condição de ver. Essa é a graça do Senhor. Se apresentou a ele pela primeira vez, ele não era reconhecido, mas ele já havia ouvido a sua voz. E aí ele conseguiu conectar as coisas e creu. E o Senhor esperou aquele momento, talvez de dor, de crise, de incerteza, depois de ter sido expulso, para então se apresentar de forma mais, né, mais concreta para aquele que havia sido cego. Irmãos, muitas vezes é isso conosco também, né? Na euforia do milagre, não veremos tanto o Senhor, mas às vezes na incerteza, na dificuldade da crise, aí, fique atento, aí que o Senhor se apresenta. Mas às vezes nós não veremos. A questão é saber, será que reconheceremos a sua voz? Mas lembra,
o mover do Senhor com esse cego e com as suas ovelhas, diz que ele as conduz para fora de um contexto em que elas estavam, num contexto, num aprisco que possivelmente elas se sentissem seguras, mas não era o aprisco do Senhor. A gente sabe disso porque diz que somente aquelas que eram dele ouviram e reconheceram a voz e saíram, ou seja, lá dentro ficaram outras, né? Então, irmãos, precisamos pedir que o Senhor nos aguce os ouvidos, além de nos dar visão espiritual. Então, se nós juntarmos os capítulos 9 e 10, temos os dois lados da moeda. Visão por um lado, audição por outro. E essas duas coisas vemos juntas de forma tão bonita, lá naquele capítulo de Isaías 42. Então, o propósito do Senhor para conosco, sem medo de errar, irmãos, é que nós o vejamos, contemplemos o Senhor e também saibamos reconhecer a sua voz quando Ele falar conosco. Senhor, essa é a nossa oração, que o Senhor nos ensine a reconhecer a tua voz. Senhor, em meio a tantas vozes, em meio a tanto movimento, a tantas questões que nos rodeiam, Senhor, nós pedimos a graça de reconhecermos a tua voz, seguirmos o Senhor. E se o Senhor desejar nos tirar dos nossos contextos, sair pela porta, seguir o Senhor, desejamos fazer isso com simplicidade, com realidade, com obediência, com fidelidade. Também, Senhor, nós pedimos que, pela tua bondade, Senhor, abra os nossos olhos para contemplarmos o Senhor e tudo aquilo que diz respeito ao Senhor, a beleza do Senhor. Te damos graças, Senhor, por essa noite. Colocamos diante de ti a tua própria palavra, que ela frutifique conforme a tua determinação em cada um de nós. Pois oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.